Como a pandemia mudou a sua forma de fazer negócios, de fechar serviço, meu amigo eletricista? Qual foi o impacto que a pandemia trouxe no seu negócio? Eu sou Bruno Mantovani e bem-vindos ao canal EF2X Eletricista do Futuro. Aproveito aqui para também fazer aquele carinhoso convite. Se inscreva no canal, ative aí o sininho, que aqui é papo reto para você, eletricista, evoluir na sua carreira. Beleza? Então hoje eu vou falar nesse vídeo sobre reflexo que a pandemia trouxe nas vendas. Como que a pandemia mudou essa relação de compra e venda? Você pode iniciar uma negociação presencial e desenvolve e finaliza ela online, ou você pode começar online, vai no presencial, termina online ou termina presencial. Como que é essa parada aí, Bruno? Então, é sobre isso o papo de hoje. Começando aqui um pouquinho falando de história para a gente entender, né? Então vamos voltar ali, basicamente em março de 2020 ali, talvez um pouco antes, mas em março foi quando estourou tudo. Então a Covid-19 trouxe com ela diversos impactos reais para todos nós. Eu, você, seu cliente, seus familiares e amigos. Então, setores como saúde, alimentação, limpeza, foram setores que apresentaram alta nas vendas. Que louco, né? Tava todo mundo mal, mas teve setor que foi bem. Eu lembro da explosão de aplicativos como iFood, Uber Eats, que a pessoa, outros aplicativos até que a pessoa ia no mercado para você. Me fugiu o nome agora. Eu cheguei até a testar, nunca tinha usado e foi um momento que talvez se não tivesse essa situação da gente ficar em casa e tal, eu talvez nunca teria usado, tá? Que eu costumo ir no mercado, minha esposa, eu, nós dois juntos. Então, assim, a gente teve mais contato com a tecnologia e aplicativos. Isso é um fato. Pessoas que nunca tinham utilizado, por exemplo, o aplicativo para pedir comida, é provável que usou. Então, intensificou. Pessoas que usavam esporadicamente no final de semana, usavam mais. E por aí vai. Vale lembrar também que aconteceu, falando de partes assim, de pessoas que foram bem em vendas, né? Lá no início, que era aquela loucura, aquela interrogação maluco, o álcool gel, meu amigo, teve recordes de vendas. Então a sua procura teve aquele aumento embaçado, significativo, fazendo com que o produto esgotasse nas prateleiras ou fosse vendido a valores estratosféricos. Tinha álcool gel a R$ 50 ou mais, tá? Era bem bizarro assim, fila para álcool gel. Então, assim, com essa questão do imprevisível que atingiu diversos setores, entre eles a economia, claro, é, eram muitos pontos de interrogação para todos nós. Shoppings e lojas acabaram fechando as portas, pessoas, infelizmente, perderam empregos em consequência da pandemia. Mas houve também uma tendência entre comércios, entre pessoas que vendem, né, seu serviço, vendem produtos, que foi adaptação, adaptar o seu negócio. Então, é neste ponto que eu quero focar aqui, tá? Nas empresas que deram jeito e focaram numa solução. Então, faça esse destaque, porque é uma tendência que alguns grandes empresários, pensadores, como o Bill Gates já dizia, né? Em alguns anos vão existir dois tipos de empresa: as que fazem negócio pela internet e as que estão fora do negócio, tá? Então, o que ele quis dizer com isso? É que você precisa ter uma presença online. Se seja uma loja de produtos pets que teve que fechar por conta de protocolos de saúde, seja outros tipos de comércio ou serviço. Tá? Dando um exemplo aqui do pet, o dono da loja, né, de pet, que até então ele não tinha Instagram, o site estava abandonado,
inscrição ali no Google Meu Negócio, nem pensar. Ele teve a necessidade de correr atrás. A água bateu na bunda ali, ele teve que se virar. Ele falou: meu, se a loja física está fechada, eu tenho que ter uma presença digital, né? Senão, eu vou fechar as portas de vez e eu vou falir o meu negócio. Isso é um fato. Muitos passaram por isso. E aí as pessoas teve que ter essa questão da adaptação que eu comentei com vocês. Uma outra questão é que esse dono do pet shop, ele não precisa gastar milhões de reais para abrir uma mega loja virtual, bagulho, meu, não precisa numa coisa estratosféricas. Fala, não, vou competir com os grandes. Que era o Pet Shop Pets, né? Tem a Pets, tem a Cobase, se eu não me engano, ou pegar empresas grandes varejistas como Magalu, Amazon, Americanas, Mercado Livre. Ele não precisa ser um site para competir com esses grandes. Na realidade, esse dono do pet shop, ele precisa ter uma presença online, falar com um público que se interessa pelos produtos e serviços que ele tem a oferecer, tá? E essa analogia, é lógico, eu estou falando aqui para trazer um exemplo para você pensar, eu eletricista, o que eu posso fazer para que eu tenha uma presença online, para que eu adapte o meu negócio de elétrica, de prestação de serviço de elétrica, que tenha uma presença para chegar a mais clientes, que eu feche serviço online. É sobre esse é o ponto que eu quero chegar. Então, estou dando um exemplo para vocês entenderem. Então, essa presença online não necessariamente é algo ruim. Que você, eu sou peixe pequeno, vou ter que bater de frente com essas grandes empresas, eu não vou vencer a batalha. Na verdade, essas empresas que atuam faz anos, essas grandonas, que têm milhões de acesso, você pode jogar junto essa batalha e usar esse montão de acesso que eles têm para você usar o seu serviço, o seu produto ou serviço que você quer vender, você vai vender, deve vender, no site deles, que é o chamado marketplace. Então é muito comum. O Mercado Livre, hoje, acredito ser o maior do Brasil, é o maior exemplo, que está mais tempo aí no mercado. Então, você tem a sua lojinha dentro da lojona deles. Então, o que é o marketplace? Você vai usar o site dessas grandes empresas, fazer a venda por lá, aí você vai pagar uma comissão para essa plataforma, porque ela te deixa na vitrine. Então, o fato de ela ter acesso a milhões de pessoas, em troca, ela te pede uma comissão lá, seja 5, 10, 15, 20%. Cada site tem o seu lance. Então, você tem basicamente marketplace sua lojinha dentro da lojona, tá? Falando de um modo bem simples aqui. Mas tem suas vantagens, né? Então, é importante a gente entender, né? Então, talvez até, dependendo da situação, tem alguns casos que as pessoas têm mais lucro vendendo em marketplace, em sites dessa situação, do que na loja física. Porque você tem um custo muito menor. Só de tirar um aluguel, por exemplo, já é algo assim que facilita muito. Então, despesas físicas e dentre outras despesas que um negócio físico exige, tá? Tem que ser colocado na ponta do lápis também a concorrência. Então, tem concorrência, mas você vai ter uma concorrência a nível Brasil, tá? Não é o nível do seu bairro. Por exemplo, eu moro aqui no bairro X em São Caetano. Nesse bairro X, se eu não tivesse internet, eu estou só no meu bairro. As pessoas não vão saber de mim no outro bairro, mesmo na mesma cidade. Na internet, isso você tem um alcance do sul ao nordeste, tá? Então, o seu produto ou seu serviço pode chegar em outro estado. Então, no seu caso, meu amigo eletricista, minha amiga eletricista, você não tem que fazer um site super elaborado, gastar milhares de reais com uma agência, vou contratar uma agência de marketing. O que você precisa, basicamente,
é ser assertivo no seu conteúdo que você posta. Então, você tem que que assim, o que no mundo real, numa loja física, o que chama atenção, por exemplo, né, é uma fachada, a sua vitrine. No mundo digital, o que chama atenção é a sua vitrine na internet. Então, você tem a sua rede social, que a pessoa vai entrar, ele vai ter aquela primeira impressão, então você tem que ter um destaque bem feito, você tem que ter uma postagem organizada. O fato de você ter feito a sua inscrição, detalhar por fotos no Google Meu Negócio, faz organicamente você aparecer no Google quando forem pesquisar eletricista. Por exemplo, eu moro em São Caetano, então eletricista da região do Grande ABC, você ser uma das opções. Eletricista Zona Leste de São Paulo, e aí você está nas, entendeu? Você vai ser encontrado de modo mais fácil. Então você tem que imaginar que você também tem uma espécie de vitrine no mundo digital, no mundo online. Então, para falar de um reflexo real da pandemia, vale ressaltar o que aconteceu com o turismo, que foi, de longe, um dos setores que mais sofreram com a Covid. Então, as pessoas eram impedidas de circular por diversas regiões, voos foram cancelados, produtos e serviços dessa categoria sofreram quedas bruscas, não podiam circular, tá? Então, esse é um segmento que, no momento que vem a Covid, teve que segurar o fluxo de caixa da empresa, que o fluxo de caixa é aquele dinheiro que você tem ali para rodar no mês, tá? E aí vem o especialista de finanças e tal, falando da importância de você ter um fluxo de caixa saudável e para você que esse caixa seja mais que um mês. Então, pessoas falavam de no mínimo 3 meses, 6 meses. Quem sabe você chegar a um ano de fluxo de caixa. Então, quanto mais tempo você tiver um caixa, melhor para a saúde, para a segurança da sua empresa. Então, quem conseguiu segurar o fluxo de caixa, beleza, mas muitos, infelizmente, não conseguiu. Então, tinha gente que queria viajar e aí a passagem ficou parada. Então, depois que deu essa amenizada na Covid, as pessoas não viam a hora de viajar. Imagina, 2 anos dentro de casa ou mesmo trabalhando, né? A maioria tinha que trabalhar, tinha que pôr dinheiro na mesa, né? Trazer o seu pão de cada dia, mas não estava circulando. Uma porque ficou todo mundo, a maioria das pessoas, sem grana até para viajar. O fluxo de caixa da pessoa física, dos consumidores, também ficou mais escasso. E aí o pessoal deu uma segurada, mas também louco para viajar. Então, depois que deu uma amenizada, as pessoas fizeram o seu sacrifício, retomaram e falaram, não, eu já tenho a passagem comprada, vamos embora. E aí a economia voltou a aquecer. Então, isso aquece. É, quando a gente fala turismo, por exemplo, não é só o avião, passagem de avião. Não, você tem as agências que você pode fechar viagem, você tem sites de viagem, você tem site das companhias, você tem hotéis, você tem as pessoas, guias de viagem, né? Você tem aquele guia no local que vai te guiar por um passeio, por uma trilha, depende aí a viagem que você vai fazer. Então você tem passeio trilha no mato, como um passeio numa lancha, um passeio num catamarã no Nordeste, e aí é um tipo de passeio que o turista paga um adicional. Nessa embarcação, você tem lá o marinheiro que ajuda ali nas cordas, tira a âncora, você tem lá o marinheiro piloto, agora o capitão, né? Tem lá, então você tem os funcionários daquela embarcação, você tem o pessoal que vende a bebida, vende a comida, vocês têm os restaurantes, todo mundo, até o pessoal que vende tatuagem de rena, bugiganga, artesanato, tudo isso envolve, e todas essas pessoas envolvidas passaram por muita dificuldade, tá? Isso em cada ramo vai tendo outras coisas, né? Como o ramo do entretenimento, né? Tem um amigo que trabalha como
iluminação de palco, iluminação cênica. Então, a galera do teatro, show, que aí essa galera você tem o pessoal da iluminação, tem atores, atrizes, cantores, bandas, maquiadores, editores, diretores da peça, toda essa galera envolvida, essas pessoas tiveram que se reinventar. Teve músico fazendo a sua arte em condomínios. Quem não lembra lá no primeiro ano de pandemia, a pessoa vinha, o pessoal fazia uma vaquinha e ele tocava lá embaixo no térreo sozinho, ou às vezes tinha mais companheiros tocando, para todos os moradores do prédio aplaudir, ter um momento de relaxamento, de cultura, né? Teve cantores na sua varanda do apartamento, colocando a caixa de som e mandando ver no vocal, no violão, no cavaquinho. Então, foram iniciativas que as pessoas também tiveram que ter uma criatividade na pandemia para tentar ali fazer uma grana e também para não ficar maluco, que, cara, eu não estou exercendo o meu ofício. Isso também, em muitos casos, foi puxado e essa galera foi uma que sofreu. Teve atrizes fazendo peças na internet, gravando, e as pessoas faziam, né? Teve muita. As lives ficaram famosas, né? Dupla sertaneja, cantoras sertaneja, dentre outros grupos de rock, pop. E aí você tinha o QR Code, você fazia, teve patrocínio, ajuda, pessoal de cerveja, pessoal. Então, teve essa reinvenção aí, né? E teve essa dinâmica online. Então, a gente teve experiências online, como o aplicativo de comida que eu falei, aplicativo da pessoa que é no mercado para você. Você tinha essas questões de como fazer um marketing dessas grandes empresas que patrocinavam essas lives. Você tinha um modo de ajudar pessoas que precisavam de comida com a doação no QR Code. A gente teve ali, pô, quem nunca usou QR Code usou a primeira vez ali na TV. E já existe há um tempo, mas muita gente nunca tinha usado. Você podia comentar na live, você podia, sei lá, pedir uma música, e aí tinha um entretenimento, um evento ao vivo na residência das pessoas, e teve lives aí que passaram de milhões de pessoas ao vivo, tá? E aí a galera do YouTube, por exemplo, tem que ter uma base ali que faça, né? Eu acredito que antes existem lives grandiosas, mas com o número, essa pegada que teve, eu acredito que o da Marília Mendonça, né, foi a live mais assim astronômica que teve no dia lá. E o que eu quero passar que com essa experiência que a gente às vezes não percebe, pô, uma live, um aplicativo, um acesso ao site, eu tive que comprar o meu álcool gel para que chegasse aqui em casa e eu não precisasse sair para ir no mercado, né? Então, assim, o comércio online, de modo geral, cresceu. Então, cada vez mais pessoas foram se acostumando a fazer compra online. Ficou mais natural fazer a compra online. Fazer compras como de supermercado, roupas, farmácia, foram tipos de compras que foram ficando cada vez mais comuns. Então, isso respinga também em quem? Em você, eletricista, que é o prestador de serviço. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você, meu amigo eletricista. Diz aí, você, meu amigo eletricista, que já tinha uma presença online, ficou mais fácil atender seus clientes online? Diz aí. Outra pergunta. Você, meu amigo eletricista, que não usou o digital ao seu favor, teve dificuldade ou tem dificuldade de fechar serviço? Tá? Então, comente aqui abaixo que eu quero ver as experiências que vocês passaram da época da Covid até hoje, tá? Então, é importante essa troca, compartilhar a sua experiência, a gente se conhecer melhor e nos ajudarmos. Inclusive, vocês nos comentários, vocês ajudam uns aos outros, tá? Então, você pode trazer sacadas aí para um amigo eletricista que está no Nordeste, para um amigo eletricista que está no Sul, no Sudeste e por aí vai.
tá? Então, muitos eletricistas, depois que voltaram a atender novamente os clientes, né, depois que abaixou um pouco aí a poeira da Covid, a coisa começou a circular mais normalmente, não se atentaram ao tema, ao fator, né? Ao fator que é o tema desta live. Então, vamos lá reforçar. Vou repetir aqui, né? Eu falei lá no começo do vídeo. A pandemia mudou a relação de compra e venda. Você pode iniciar uma negociação presencial e depois finaliza ela online. Você pode começar ela online e depois finaliza presencial, ou uma boa mistura dessas situações. Então, assim, é uma coisa que tem o termo aí do híbrido, essa junção, essa liga. Então, como era de se esperar, as compras online, a contratação de serviços dispararam durante a pandemia. Então, isso pode ser atribuído a muitos fatores, começando um deles como a restrição do número de pessoas que podiam entrar nas lojas físicas. Então, muitas lojas ainda passaram por questões de faltar material, que é o desabastecimento, né? Então, houve falta de alguns tipos de produtos. Então, ao iniciar a conversa com o cliente, você é eletricista, você provavelmente pode começar essa conversa online, né, à distância também, por uma simples ligação. Você pode pegar o seu celular e ele também serve para ligar, tá? Você vai discar aqui e vai falar com o seu cliente. Então, e depois de conversar com o seu cliente, no telefone, online, você tem aquelas dúvidas iniciais, você pode fazer um bate-papo, entender o que ele está precisando, se é casa, se é apartamento, se é comércio, o que ele quer, é do zero, é uma manutenção. Então, vai ter perguntas que você vai fazer. Isso vai te ajudar a ir mais preparado para uma visita técnica, presencial, por exemplo. Então, nessa visita, você verá pessoalmente o cliente, tirará as medidas, vai tirar a medida do local, vai olhar o que deve ser feito, vai ter ali uma boa primeira impressão, você pode ir encantando o cliente, e aí você vai preparando o terreno para fazer o seu orçamento, depois negociar valores e fechar ali a venda do seu serviço. Só que tem um porém, né? Essa última etapa do orçamento, negociação dos valores até o seu fechamento, muito provavelmente é feito online. Então, muitas negociações hoje a tecnologia tá tão enraizada, né? A gente aprendeu a usar que às vezes a gente manda ali por WhatsApp, por um direct no Instagram, por uma mensagem no Facebook ou na ligação rapidão, né? Então também um extremo a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter um balanço, tem que valorizar a hora que a gente passa o orçamento, não pode ser de qualquer jeito ali só numa mensagem no WhatsApp. Então, eu acho importante essa mistura e dar importância à entrega do orçamento. Então, a pandemia, ela alterou o meu comportamento, o seu comportamento, do seu cliente também. Então, agora, boa parte da negociação e da finalização de muitas vendas são feitas digitalmente. E tá tudo certo, tá? A gente só precisa aprimorar aí a técnica. Então, se você é da velha guarda e gosta de fazer esse processo olho no olho, excelente, tá? Você tem toda a razão e eu sou um tiozão aqui, já nos meus quase 40 anos, já me considero um tiozinho, tá? Eu sou um defensor dessa coisa do cara a cara, olho no olho. Então, pois a gente tem reações, emoções, a gente consegue sentir o cliente e é melhor presencialmente. Mas a gente tem que também entender que tem a tecnologia, os costumes, a cultura do nosso cliente e colocar na balança que uma venda do serviço vai ter momentos que não vai ter como fazer ou não precisa ser feita presencialmente. Pois tem cliente que não consegue estar, de repente, na hora que você vai na obra, ou trabalha muito para um segundo encontro, então você fez a visita técnica presencialmente, e aí o segundo encontro ele trabalha demais, e aí os horários não batem, então de repente você dá uma continuidade online com ele,
E aí, por quê? Se for esperar muito, é aquela coisa, a gente tem que fechar um serviço quando o cliente está quente, quando ele está ali no interesse. Às vezes deixa esfriar, pode ser que alguém da concorrência pegue esse serviço. Então, tem que ter um balanço e sentir esse time. Lógico, concordo, presencialmente é melhor. Ou pode ser também um serviço simples. Então, sei lá, você só precisa lá instalar uma luminária, uma troca de tomada, uma coisa simples assim, que até o pessoal de seguradora presta serviços nesse motivo. E você pode ser um eletricista com um serviço rápido ali de menos de 1 hora de execução. E aí pode ser a distância. Você fala, ó, isso aí custa, sei lá, R$ 100, R$ 200. E aí você vai lá e já faz. Você já vai chegar e já sabe o que que é. Agora, quando é algo mais elaborado, aí realmente a visita técnica é essencial, presencial, e aí você vai sentindo esse lance das emoções, tá? Se você está orçando o seu serviço, é porque tem alguém com interesse em contratar você, tá? Então, esse é o ponto central da parada toda aqui. Então, alguém chamou, é que tem uma necessidade. Agora, assim, o que que eu quero que você entenda? Você tem que misturar todo esse conhecimento, e o conhecimento é o seu técnico que você já tem da parte elétrica, com o conhecimento de lidar com a pessoa, daquela entrevista ou bate-papo. E aí essa mistura vai ser um arsenal. Imagine que você vai para uma guerra, não quero passar uma impressão agressiva da guerra, mas você vai para um campo de batalha, então você tem o seu arsenal de armamento, você tem as suas ferramentas, você pode ter uma pistolinha, uma bomba, uma faca, um colete à prova de bala, então tudo isso é um preparo porque a pessoa vai para o campo de batalha. Para você, eletricista, você tem a sua mala de ferramentas, você tem que ter ali a sua base de ferramentas, você tem o seu uniforme, você tem você, o seu marketing pessoal, o seu modo de falar, você tem outras ferramentas, como a gente falou, online, você tem o seu site ali, pode ser pequenininho no Google Meu Negócio para ser encontrado, você tem uma rede social, um Instagram, um Facebook, outras redes por aí. Então, tudo isso é uma mistura de arsenal, de armamento, para você aumentar cada vez mais as chances de você fechar suas vendas. Vai ter mais orçamento, você vai ser mais procurado, e a ideia é que você feche mais serviços, tá bom? É importante levar em conta o gosto do cliente. Então, você tem que ter aquela que é o lance da experiência, da vivência que a gente vai tendo no dia a dia. Você tem que sentir se o cliente está conectado, se ele se sente confortável, por exemplo, em fazer o processo todo online, beleza. Dá para fazer tudo online? Perfeito. E aí você pode usar os recursos, como aqui, ó, estou fazendo um vídeo para você e você pode fazer uma videoconferência com o seu cliente no WhatsApp, é possível. Tem ferramentas como o Stream que eu estou usando, como o Zoom, dentre outras que você pode fazer. Você pode ligar, você pode e-mail, WhatsApp. Então, tem todos os recursos aí que você pode usar de comunicação à distância, tá? Lembrando, não ultrapasse nenhum limite, use a educação, seja sempre cordial com o seu cliente e bora fechar essa venda aí, tá? Então, agora, se o seu cliente é o outro extremo, prefere que esse processo seja presencial, tudo, vai de contra ele, leve os papéis de orçamento, tire as dúvidas dele, explique cada processo que você vai fazer, tá? Inclusive, presencialmente na visita técnica, se é uma obra da casa inteira, tal, é essencial ir ao vivo, porque você pode perceber algumas situações ali que o seu trabalho pode ser até mais difícil do que parecia. Você vai precisar de mais 1 ou 2 dias, e esse 1 ou 2 dias a mais, o preço aumenta, tá? E isso também faz parte. Então, você está ali fazendo a visita e você vai passando para o cliente. Então, mas basicamente assim, o que os dois casos, tanto o extremo online como o extremo presencial, evidencia que é um perfil de cada cliente. Então, ambos podemos chamar nesse processo de vendas, desde o primeiro contato até fechar, é um cliente interessado. Isso é fato, tá? Então, se antes de março de 2020
existia uma clara divisão entre o atendimento online e o atendimento presencial. Hoje virou um novo hábito. Então, as pessoas entendem os dois atendimentos, entendem que tem uma mistura também, que é mais normal hoje. Há clientes que preferem ainda o olho no olho, a moda antiga, clientes que preferem que todo o processo que vai desde o primeiro contato até a conclusão de todo o serviço seja de forma presencial. Então, para esse tipo de consumidor, o contato presencial é algo essencial para ele fechar o serviço contigo. Ele quer saber quem você é, como você trabalha, ver você trabalhando de vez em quando. Então você tem que entender. Então não adianta você chegar lá e falar, eu sou totalmente digital, eu funciono 100% digital e assim é a minha parada. O cara não vai fechar contigo, meu irmão. Você tem que entender que é o cliente que comanda a situação. Então, você se adaptando ao jeito que é o cliente, você vai fechar, vai aumentar muito a chance de você fechar, tá? E a mesma coisa inverso, tá? Do cara que é mais online. Então, que é o cara que prefere fazer de forma remota, ele acha, sei lá, ele acha que perde tempo se deslocar para o apartamento dele, voltar para o trabalho, se ele não trabalha em home. Então, ele gosta de fazer a busca na internet, ele vê a pontuação de 1 a 5 nas redes sociais, no Google, vai te chamar via WhatsApp, vai conversar com você através de mensagens ou áudio. Esse cliente tem um perfil, é o perfil dele de querer fazer tudo à distância. Então, você vai na residência dele apenas para trabalhar e o pagamento vai ser Pix, transferência, entendeu? Então, assim, é fato que essa fronteira ficou bem confusa depois que a gente passou pelo lockdown, né? Essa mudança de conexão, de como a gente faz o negócio hoje, como fecha o nosso serviço. Então, foi ampliada e mudou, cara. Não volta mais, tá? Os costumes mudaram. Então, para você se organizar e saber como abordar o seu cliente, e ter uma conversão maior nas vendas, fechar mais vendas do seu serviço, você, meu amigo eletricista, fique atento a alguns detalhes. Então, lembrando que não é uma lei, tá? Não é porque a pessoa é jovem que ela vai querer fazer todo o processo via WhatsApp à distância. Então, não é, eu não estou aqui para generalizar. Tem, inclusive, ao contrário, gente mais velha totalmente conectada e os jovens querendo cara a cara. Então, mas tem a questão de você sentir, ver o perfil, não importa a idade, tá? Então, dito isso, alguns detalhes aí para você abordar no seu cliente. Então, anote aí, ó, tá? Então, você vai entender ali a idade do seu cliente, a localização onde a pessoa mora, gênero, se é homem, se é mulher e outros gêneros, né? Afins, só para você entender o contexto, estado civil, casado, solteiro, vive junto, ter uma noção do que a pessoa trabalha para entender mais ou menos a renda, né, dessa pessoa, hábitos de consumo, tentar entender o que é o costume da família, é um casal, tem cachorro, tem gato, passarinho, não tem nada, trabalha em casa, não trabalha. Então, entender esses hábitos do seu cliente, entender as dores, desejos, necessidades, então, motivos por que ele te buscou e você tentar entender o que faz esse cliente fechar o serviço contigo. Então, na hora que você vai organizando todos esses fatores básicos, a gente já tem que meio que com o nossa interrogação para cima do cliente nessa pegada, você tem um entendimento e você vai digerindo, vai juntando, e até o modo de você falar, o modo de você abordar muda, tá? E falando ali de negociação, você pode iniciar a negociação presencial, desenvolve ela e finaliza ela online? Pode. Você pode, inclusive, começar com um questionário online, finalizar presencial. Você pode ter uma negociação via WhatsApp, desenvolve e finaliza ela tudo no WhatsApp, tá? Manda até link para o número do PIS, a pessoa te paga. Então, não tem ordem correta. Existe algum cálculo que me diz a melhor maneira de vender o meu serviço?
Infelizmente, não existe receita de bolo. É importante a gente trabalhar para aumentar sempre a conversão das vendas. Então, o que eu quero dizer com conversão de venda? Você fez 10 orçamentos e fechou um serviço. Então, você teve uma conversão de 10%. Então, é uma fatia de 10 orçamentos, você fechou um. Esse um aqui no meio é 10%. Você fechou dois, já virou 20%. Então, eu diria que o ideal, uma questão custo-benefício, seu tempo de deslocamento, tudo, é que você feche no mínimo 30%, tá? Das suas vendas, e aí com o tempo você vai evoluindo, você vai testando. Esses outros 70% que você está tomando não, vai te deixando calejado para você melhorar o seu nível para o próximo. Às vezes vai ter uma pergunta que vai te deixar desconcertado, às vezes vai ter uma abordagem que você errou, às vezes você deixou de falar algo, não foi claro na comunicação. Tudo esse conjunto de detalhes que eu venho passando aqui toda semana para você, 2 vezes por semana no mínimo aqui no canal, tá? Então a gente tem de 2 a 3 vídeos aqui no método EF2X, que é Eletricista do Futuro e Crescimento. Basicamente faço o convite novamente para você se inscrever no canal, ativar os sininhos, que a ideia aqui é realmente papo para crescimento na área do profissional prestador de serviço aí autônomo, que você seja visto como um eletricista profissa, tá? Então, com o tempo, nessa questão de conversão de vendas, qual que é a ideia? Você de 30 aí para 40, de 40 aí para 50 e de repente inverter esse jogo. Eu fecho 70% e 30 não fecha. Você deve ali testar, ver se a sua abordagem foi boa, e aí você vê, pô, aquele cliente que eu fechei, eu fiz uma sequência assim. Replica, faz uma sequência parecida para um próximo atendimento. Se fechar, você fala, tem ouro aqui nesse caminho, nessa minha abordagem. O outro que não fecha, compare com aquele que fechou. O que será que eu errei, tá? Então, vai assim, você não vai fechar um alto nível de conversão de vendas logo no começo. Você vai tomar cabeçada, todos nós. Só que qual que é o lance? Entenda a cabeçada que você tomou, levante, isso é resiliência, né? A gente toma uma porrada e levanta. Então, vai levantando e vai entendendo essa parada aí, tá? Então, você vai ter melhores resultados e daí você vai dar sua continuidade. Então, conforme você for atendendo, você vai testando abordagens não só presencialmente, online também, tá? Então, você vai começar esse atendimento de uma forma melhor, mais assertiva, e no presencial, voltando a repetir, eu acho essencial você ir, porque você já tira. Eu falo no caso mais assim, a casa inteira, um ambiente inteiro, né? Não aquele servicinho rápido de trocar tomada, fazer um reparozinho ali rápido, que em 1, 2 horas você resolve e tchau. Não, uma coisa que é obra, é essencial ir no local, fazer as medidas, você já sente o local, entende o que vai ter, o cliente está te vendo ali, né? Mesmo que o cliente tenha um perfil de fazer tudo online, e você percebe que fazer a visita na casa dele pode ter uma barreira, o cliente fica meio assim, mas eu diria para você insistir um tiquinho, explicar que é melhor você ir no local, porque pode ter detalhes e você precisa entender esses detalhes para fazer um orçamento mais justo, para você ir preparado para fazer o serviço, e ele vai entender, e aí, com certeza, ele vai liberar uma visita presencial, tá? Então, e aí, por você ter feito uma argumentação, de repente outros eletricistas fizeram tudo online e mandaram orçamento, mas você mostrou a importância de presencial, ele vai falar: caraca, os outros nem vieram aqui, esse cara tem razão. Você já saiu na frente, tá? E assim, se o cara não deixar você ir na obra de jeito nenhum, estranha, porque é essencial que você vá. Então, como que você vai fazer a obra depois? Você não vai fazer uma obra à distância, você vai ter que ir no local. Então, pelo menos uma vez, eu acho essencial, ainda mais nesses casos que é para você fazer uma obra, né? Ficar dias na casa do cliente. Então, se o seu cliente não der abertura, né, e queira fazer tudo via WhatsApp, use o argumento que para o seu orçamento é necessário tirar as medidas. Então, repetindo tudo aqui, só para fixar bem.
ver como está a fiação. Você pode complementar que você vai gastar 20 minutos, e dessa forma você já consegue ver, entender o todo ali, você já resolve em meia hora, até se for uma visita assim, rápida, seja uma reforma, às vezes até uma coisinha, a tomada ali está meio caindo, você faz um reparozinho ali de cortesia, faz a presa para o seu cliente, e isso tudo vai te contando como marketing pessoal, tá? Eu enxergo, Bruno, enxergo que essa forma misturada, que muitas pessoas têm usado o termo de híbrido, né? Então, parte presencial, parte online, seja o chamado novo normal. Então, você atende parte online, à distância, e uma outra parte presencial, que é necessário até para fazer o relacionamento com o cliente, aquele questão do olho no olho. Então, tem tem uma variável importante também, que é conhecer o local. Muitas vezes, na distância, não dá para a gente entender 100% de todas as variáveis possíveis. Então, você pode ter um desafio gigantesco, que num vídeo, numa foto, não tem como perceber, tá? E aí você tem que fazer um outro caminho com o cabeamento. Putz, tem tantos desafios que vocês passam em obra que por foto e vídeo não dá para perceber certas situações. E no local você vai entender, de acordo com aquele bate-papo, que o cliente espera, o que você tem que fazer, vai ter esse entendimento e fica muito melhor. E aí, basicamente, você vai precisar de mais horas de trabalho, provavelmente um dia, 2 dias, levar um ajudante, e isso vai ter um custo, mas você vai conseguir ficar mais embasado na hora de explicar. Fala, ó, se não tivesse essa viga, se não tivesse esse obstáculo no meio do caminho, se eu não tivesse que quebrar essa parede para passar um conduíte aqui, se não tivesse isso, eu faria em 2 dias a menos. E iria te custar R$ 1.000 a menos, por exemplo. Aí eu conseguiria chegar nesse valor que a concorrente aí está fazendo. Então você consegue detalhar, se você for mais específico, mais claro para o cliente, essa especificidade e essa clareza conta pontos aqui no mental do cliente. A chance de você fechar o serviço, o que acontece? Aumenta. Sua conversão aumenta, tá? Você vê que são vários detalhezinhos que você vai apertando as porcas e aí essa engrenagem vai ganhando corpo, tá? A sua avaliação no geral e no presencial, nessa situação que eu estou te falando, sua avaliação para prestar o seu próprio serviço, seja você sozinho ou com a sua equipe, se tiver, fica melhor. A conexão com o cliente também fica melhor, porque ele está vendo a importância que você está dando ao detalhe, ao lance do específico. Então, ele vai sentindo ali a sua postura profissional, vai ter as primeiras impressões positivas de você. É a questão do encantamento que eu falei no começo desse vídeo. Então, essa questão de alta competição, que a gente tem em todas as diversas áreas, e no eletricista acontece também, a gente precisa melhorar os detalhes. E esses detalhes mostram você como um eletricista diferenciado, um eletricista profissional. E isso vai trazendo clareza para o seu cliente, ele vai entendendo que o seu serviço tem qualidade por isso, isso e isso. Ele começa a entender. Então, e o que acontece é que muitos eletricistas como você, como seu colega, como seu concorrente, tá? Talvez você, espero que não. Mas agora escutando, vendo esse vídeo, você vai mudar a sua atitude, tá? Então o que acontece é muitos eletricistas como você perceberam, né? Alguns infelizmente não perceberam ainda que esperar o cliente cair no céu com uma indicação é a melhor forma, tá? Mas você já está percebendo que não. Eu ficar sentado, eu estou na cadeira sentada, daqui a pouco chega um cliente aqui e vai me ligar. E aí não acontece. Aí no outro dia, não, vai ligar dois agora e eu vou conseguir correr atrás e pôr o carro. E não acontece. Então, assim, não é a melhor forma de você concluir uma venda e esperar o cliente cair do céu. Não é assim que funciona, ainda mais hoje em dia, tá?
Agora, indo para o final do vídeo aqui, até para trazer uma estatística, um pouquinho de realidade, para a gente ter uma noção geral do Brasilzão que a gente vive, né? Então, vale lembrar que a economia global, o mundo todo, foi afetado por conta do Covid. Então, foi um momento de alerta, especialmente aí para a galera do varejo, né? Então, meu, esse setor, por exemplo, ainda tem lembranças vividas dos problemas causados. Teve a questão, nos anos atrás, do transporte, distribuição, passaram por crise, greve de caminhoneiro. Essa questão levou meses para recuperar as vendas. Teve muito prejuízo, mercadoria que teve que ser jogado fora, saqueado. Em 15 dias de greve, por exemplo, o setor contabilizou perda de um pouco mais de 5 bilhões. Louco, né? Como o setor... Por que eu estou falando do varejo? Como o setor do varejo, comércio, lojista, é o que mais emprega pessoas no país, qualquer oscilação nesse setor impacta o que a quem? Impacta você. Impacta você que você precisa prestar serviço para uma pessoa, um cliente. Impacta a todos nós. E a economia começa o que? A não girar. Em vez de ela estar com a engrenagem aqui girando, ela para, ela trava. Então, cada desempregado a mais significa um cliente a menos. Uma cliente a menos. Então, representa uma perda, né? Uma perda da sua renda que afeta tanto você, eletricista, quanto a sua família. Então, você deixa de ter uma renda, deixa de trazer ali a comida para a mesa da sua casa, dar uma educação para o seu filho. Então, o setor de serviços, falando agora da parte do serviço, ele possui uma grande representatividade na economia brasileira. Então, eu peguei uns dados aqui que, de acordo com o IBGE, desde 1997, a representatividade do setor de serviços mantém o seu patamar de contribuição em torno de 60% da economia brasileira. Olha só, e você faz parte disso, tá? Então, segundo o jornal TRBN, é um jornal Tribuna da Bahia, tá? É um jornal da Bahia. Ele comenta aqui que a Bahia perdeu 121 mil empresas no intervalo de um ano. Então, o número de estabelecimentos em atividade é 10% menor que em 2021. Setores do comércio e serviços foram os mais prejudicados, somando 108,7 mil fechamentos. Isso só na Bahia. E aí, passando esse contexto para o macro aqui Brasil, eles trouxeram um estudo do IPC Maps, que calcula os índices de potencial de consumo nacional. Então, constatou que 1,2 milhão de empreendimentos baixaram as portas entre abril de 2021 e o mesmo período deste ano. Então, juntos, o setor do comércio e serviço, que representa a maioria esmagadora dos negócios aqui no Brasil, infelizmente, encerraram suas atividades de um ano para cá. Então, foram, respectivamente, mais de 1 milhão de empresas, né? 573.620 de negócios do comércio e serviço, 466.703. Então, foram aí mais de 9,7, 10, 13, mais de 13% aí de negócios no Brasil foram fechados, tá? Ultrapassando 1,2 milhão que infelizmente fecharam as portas. Agora, pegando para o outro lado da questão da economia, que eu comentei, o álcool gel, farmácia, alguns comércios como material para construção tiveram uma aquecida. A pandemia trouxe, né, pegando uma notícia aqui do jornal Estado de Minas, né, na parte de economia, né,
Com pandemia, vendas pela internet cresceram, né? Cresce 27% e atingem 161 bilhões em 2021. Então, o segmento deve faturar 9% a mais esse ano de 2022 e 13 milhões de brasileiros fizeram sua primeira compra pela internet em 2020, devido às medidas de restrição da Covid-19. Olha que a gente falou lá no começo do vídeo, muita gente usou aplicativo, marketplace, compras em site, em e-commerce a primeira vez. Tá? Então, a ideia aqui desse vídeo de hoje foi trazer uma consciência global de economia com algo muito triste que aconteceu, mas que precisamos nos reinventar. Então, como nos reinventarmos nessa situação de Covid, tá? Como a gente ter atitudes positivas, resiliência, foco, tá? Tudo isso é a ideia. A gente passou por essa crise e vamos passar por outras, tá? Tem ciclos de crise. Eu comentei a do greve dos caminhoneiros, foi uma mais curta, mas que pesou mais de 5 bi para a galera ali do comércio. A gente teve plano Collor, a gente teve a moeda que teve a troca depois do plano real para estabilizar a inflação. A gente teve algumas doenças no mundo, aí a HN1, agora tem a do macaco. Então, pode ser doença, pode ser economia, vários fatores. O que não podemos, é o que eu sempre digo em vários vídeos aqui no canal, tomar uma atitude e seguir em frente, porque 90% depende de você, depende aqui, ó, de mim, tá bom? Então é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Obrigado, viu?